Olá, queridos, tudo bem? Sétimo ano, aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com a aula sobre concordância nominal 2. Por que 2? Porque agora a gente vai trabalhar alguns casos especiais de concordância, tá bom? Vamos relembrar? Nós temos os substantivos nas orações e temos aquelas palavrinhas, né, que acabam determinando, acompanhando ele para concordar, ok? Os adjetivos, os pronomes, lembrou? Então, numeral. É isso que a gente vai falar aqui, né? É a questão de alguns casos especiais. Que casos especiais são esses? Como funcionam? Que regras são essas, tá? Então, essa matéria, ela está no seu livro 3 do sétimo ano. Se você quiser acompanhar pelo livro, tá na página 94, tá bom? A gente vai falar algumas coisas aqui e eu trouxe também um material novo para poder te apresentar, tá bom? Então, olha só, acompanhe aí comigo para a gente já iniciar, tá? Concordância nominal 2. Observa que o seu próprio livro traz, né? Essa separação, essa diferenciação aí, tá? Então, olha só. Conceituando. Vamos aumentar aqui, ficar melhor para você? Aí. Existem palavras que podem gerar dúvidas quanto à concordância, tá? Então presta atenção. Por que que vai gerar dúvida? Porque elas são empregadas de uma maneira na variedade coloquial, ou seja, na forma de falar, as pessoas acabam utilizando de uma forma, de um jeito, e na outra modalidade, padrão da língua portuguesa, que é seguindo as regras, obedecendo as regras da língua portuguesa, as normas gramaticais, entendeu? O registro formal. Então, existe diferença e isso acaba gerando dúvida, né? Porque a pessoa está falando de uma forma e tem que escrever de outra. Então, entendeu? Só que existe a regra e a gente tem que obedecê-la, tá? Principalmente no registro formal. O que é o registro formal? Quando você tem que fazer uma prova, quando você tem que escrever, fazer um teste, né? Você precisa deixar impresso ali o seu conhecimento, entendeu? Então, olha só, essas palavras são principalmente as seguintes. Então, tem um quadro negro aqui, tá vendo? No seu livro, que traz pra gente essas palavras. Obrigado. Será que é obrigado ou será que é obrigada? Percebe? A gente vai falar sobre isso. Meio, meia, caro, barato, mesmo, bastante. Será que essas palavras se modificam? Será que eu sempre uso da mesma forma? Será que tem alguma outra regra que diz que, ó, atenção, dessa forma você usa assim? Percebe? É sobre isso que a gente vai tratar aqui, tá? Incluso, anexo. Então, presta atenção comigo nessas palavrinhas. Para estabelecer a concordância dessas palavras, leva-se em conta o quê? A classe gramatical de que elas fazem parte. Percebeu? Tá? Então, aí, ó, vem algumas direções que o seu livro traz e que eu também coloquei aqui para a gente poder trabalhar hoje, tá? Então, presta atenção aqui comigo. Deixa eu sair para você observar tudo sem te atrapalhar. Ó, as palavras obrigado, incluso e anexo, tá vendo? São adjetivos, tá? Por essa razão, elas são o quê? Variáveis. E que é isso, professor? O que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que elas podem sim ser flexionadas no feminino, no masculino, tá? No plural. Então, elas são variáveis. E aí, elas vão concordar com o substantivo a que elas estão se referindo, tá? Presta atenção. Segundo a gramática tradicional e a norma culta da língua portuguesa, vai ficar assim, ó. O homem, ao agradecer, ele deve dizer obrigado, tá? Finalizando com o ozinho. A mulher, ao agradecer, deve dizer obrigada. Então, presta atenção aí, meninas.
Quando você for agradecer alguma coisa, um presente, alguém te fez um favor, então você fala obrigada, tá? Ah, muito obrigada. E se for os meninos, pô, legal, valeu, obrigado, entendeu? Então, olha aí, eu botei aqui 2 figurinhas, tá? Obrigada pelo carinho. Então, você vê aí uma menininha, né, agradecendo. E aqui, ó, obrigado, Deus, por me abençoar muito mais do que eu mereço. Esse obrigado se refere ao homem agradecendo, tá? Agora, se for de forma generalizada, né, você pode utilizar o obrigado, tá? Mas não esqueça, se for de forma específica, se tiver uma mulher ali agradecendo, falando, ela deve dizer obrigada. Tá bom, gente? Então, anote isso aí para não esquecer, ok? Vamos lá? E aí, no seu livro, ó, também traz essa mesma ideia, né? Ela sempre diz obrigada, ele sempre diz obrigado, tá? Ok? Então, vamos voltar lá. A flexão ela é feita de acordo com a pessoa que agradece e não de acordo com a pessoa que é agradecida, independentemente de agradecer a um homem ou a uma mulher, tá? Então, observe aqui, ó, o rapaz aqui e a moça estão aí, parece que discutindo, né? E ele fala, é obrigado! E ela diz, é obrigada! Peraí, gente, para de brigar, não precisa, né? Os dois estão certos. Olha aqui o que diz. O homem diz obrigado e a mulher diz obrigada. Então não precisa ficar aí nessa discussão. Ah, é isso ou é aquilo. Não, tá? Vamos fazer as coisas com conhecimento. E agora você já sabe. Então, se houver essa dúvida aí, né, no seu meio, em casa, com a família ou na escola, com os amigos, você já sabe. Peraí. Na aula de concordância nominal, casos especiais, a professora falou: os dois estão certos. O homem diz obrigado, a mulher diz obrigada. Então não precisa mais tanta dúvida e tanta discussão, não é mesmo? Então anota aí no seu caderno para não mais esquecer, tá? Ou pode grifar lá no seu livro. Pega uma canetinha aí vermelha ou amarela, ok? E marca lá, tá bom? Vamos seguindo então aqui, e tem mais casos especiais para a gente ver. Olha só, os termos anexo, obrigado, incluso, próprio, tá vendo essas palavrinhas? Concordam com o substantivo. Então vamos ver aqui. Segue anexo à pasta o relatório da equipe. Gente, o que é anexo? Segue anexo. É quando você coloca, você acrescenta, né? Você coloca junto ali. Então, o que vai junto a essa pasta? O relatório, correto? O relatório substantivo masculino, anexo adjetivo masculino. Então, está concordando? Sim, sim, está concordando. Ok? Deu para entender? Então, anota aí. Tá? Anexo, se referindo ao relatório, tá? Vamos lá? Próximo exemplo. Olha aqui. Agora, o que está anexo são os poemas. Tá no plural, reparou? Os poemas. Masculino, plural. Então, anexo agora também vai para o masculino plural. Por isso que eles são variáveis. Lembra lá no início? Tá? Porque eles sofrem essas flexões. Pode ficar no feminino, pode ficar no plural, pode ficar no masculino, pode ficar no plural, pode ficar no singular. Então, sofre essas mudanças, essas variações, por isso variáveis, ok? Então, seguem anexos os poemas, tá? Anexos, tá vendo? Acompanhando aí o masculino plural, tá, gente? Muito bem.
Outro exemplo, ó. Vieram anexas ao contrato. O que foi que vieram anexas ao contrato? As cópias. Então, as cópias é o quê? Substantivo feminino e está no plural. Então, anexas, ele concorda com as cópias. Tá vendo? Feminino, plural. Anexas, tá? As cópias anexas. Então, as cópias vieram anexas ao contrato. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Show. Então, vamos lá. Seguindo. Anota aí os exemplos, tá? Escreve no seu caderno. Muito importante. A gorjeta está inclusa na conta. Olha aqui. Repara, a gorjeta, substantivo feminino singular, né? Inclusa, feminino singular. Então, a gorjeta inclusa. A gorjeta está inclusa. Na que é inclusa? Está incluída ali, tá? Então, está inclusa na conta, ok? Feminino singular. Todo mundo está concordando, tá tudo de acordo, tudo escrito certinho. Isso aí é concordância nominal, entendeu? Beleza? Por exemplo, se a pessoa escreve assim, ó, segue anexo os poemas, aí vai estar errado. Segue anexo os poemas? Epa, se os poemas está no plural, tanto o verbo como o adjetivo também precisa concordar. Precisam ir para o plural, entendeu? E aí você realiza a concordância nominal certinha, tá? Então é só ficar atento aí nessa construção, nas palavras, nas classes gramaticais que vão compor a oração, tá, gente? Vamos lá, vamos seguindo. Podemos ir? Anotou tudinho? Vamos para o próximo slide. Ah, tem aqui embaixo, ó. Olha só. Ele próprio fará o pedido ao diretor. O adjetivo próprio, gente, vai concordar também com a pessoa, né? Ele próprio, ela própria. Tá vendo? Feminino, feminino. Masculino, masculino, tá? Não é ele própria. Não cabe, né? Não dá certo. Então, é ele próprio fará o pedido ao diretor. E ela própria fará o pedido ao diretor, ok? Muito bem. Então, antes da gente ir para essa aqui, vamos ver aqui, ó. Só para confirmar aí no seu livro. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Tá? Aqui. Ó. Obrigado, incluso e anexo são adjetivos, são variáveis, ok? Concordo, então, com o substantivo, tá? Os poemas seguem em anexo, tá? Aí aqui, presta atenção. A expressão em anexo é uma locução adverbial. Por isso, ela é invariável. Então, cuidado, gente. Quando a gente usa anexo sozinho ou quando a gente usa junto da preposição formando uma locução em anexo, tá? Então, aqui no caso, os poemas seguem em anexo. Aí você vai ver que ele permanece no singular. Por quê? Não há modificação quando ele for invariável, tá? E aqui no caso ele é uma locução adverbial. Então, na verdade, quando ele for uma locução adverbial, você não precisa se preocupar em mudar para plural, entendeu? Ele permanece no seu singular. Então, os poemas está no plural, no feminino, seguem em anexo, porque você está usando uma locução. Quando usar o anexo sozinho, aí sim, ele vai modificar de acordo com o substantivo. Tá? Deu para entender? Muito bem. Próximas palavras. Meio, mesmo, bastante, caro, barato e só. Então, olha só. Como vamos usar essas palavras aí, gente? A concordância dessas palavras depende da classe gramatical a que elas estão se referindo. Então, se é um substantivo, ou um adjetivo, ou um verbo. Quando se referir a um substantivo,
elas vão ter função de adjetivo, né? Lembra lá do anexo, essas aqui, ó, elas são adjetivos, elas se referem ao substantivo, ok? Então, a mesma coisa aqui, meio, mesmo, bastante, caro, barato, só, elas vão ser adjetivos quando elas estiverem se referindo ao substantivo, tá? Da oração. Então, desculpa aqui, deixa eu de novo com você. Se é substantivo ou adjetivo ou verbo. Então, vai depender da classe gramatical a que elas estiverem se referindo, tá? Então, vamos lá. Quando se refere a um substantivo, por exemplo, e elas têm a função de adjetivo, vão concordar com quem, gente? Com o substantivo, né? Olha o exemplo aqui das batatas aí deliciosas, ó. Pedi meia porção de batata frita. Meia porção de batata, repara, é a metade, não é isso? De uma porção inteira. Então, aqui esse meia funciona como um numeral, tá? Concorda com o substantivo porção. A porção, uma porção, meia porção. Entendeu? E por isso ele ficou no feminino. Eu não poderia falar pedir meio porção. Olha que estranho. Ah, gente, vou pedir meio porção de batata. Não, tá errado. É pedir meia porção de batata. E esse meia não é aquela meia que a gente põe no pé, é a meia que indica um numeral, fracionário. Beleza? Deu para entender? Tá? É a mesma coisa falar assim: "Ah, estou meia cansada, estou meia triste, meia..." Não, tá errado, tá errado. Está errado. Estou meio triste, meio cansada, ainda que seja uma mulher falando. Porque aí é o que, gente? É o modo como você está. É o advérbio, né? Estou meio. Não se usa estou meia cansada. Meia você vai usar quando for indicativo de numeral. Entendeu? E lembra quando a gente falou no início que a concordância nominal causa dúvida, porque muita gente usa de uma forma coloquial e na hora de escrever se confunde, né? Porque há tanto tempo está usando a forma, vamos dizer assim, inadequada, que não segue as regras, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Olha aqui, os alunos mesmos produziram um poema visual. Vamos lá. O pronome aqui concorda com o substantivo alunos. Que pronome? Mesmos, tá? Os alunos mesmo? Não. Os alunos mesmos produziram um poema visual. Mesmos concordando com o substantivo masculino plural, os alunos, tá? Pode até ser que correndo, falando, você diga, ah, os alunos mesmo tiveram aí. Olha só, né? O mesmo ainda sai assim com R, né? Mesmo, não é. É mesmo, mesmos, tá? Então, os alunos mesmos produziram um poema visual, ok? Concordando com o substantivo, gente. Se tiver no masculino, se estiver no... Se estiver no feminino, tá? Deixa eu desligar aqui que tocou. Aí acaba atrapalhando, né? Não pode. Esqueci. Ok. Entendeu, gente? Então, olha só. Bastantes professores assistiram ao sarau dos alunos. Olha aqui, o bastantes. Bastantes, professora, no plural? Sim, concordando com professores. Não tá no plural? Então, bastantes professores assistiram ao sarau dos alunos. Se você consegue substituir pelos muitos professores, então bastantes também pode ir para o plural, tá? Carros são muito caros no Brasil. Olha aqui. Carros, qual é o nome aqui? Qual é o adjetivo? Caros, né? Caros. Caros, tá? Aí, vamos para o próximo.
As passagens ficam mais baratas. As passagens ficam mais baratas na baixa temporada. E aqui, gente? Baratas, né? Copia aí, gente. Copia aí. Copia aí, põe no caderno. Tá? Concorda também com o substantivo passagens, correto? Então, as passagens baratas ou ficam mais baratas, tá? As crianças têm medo de ficar sós. Ó, adjetivo concordando com as crianças. Viu, gente? Coloca todas essas frases aí no caderno. Sublinha, circula. E outra coisa, eu vou dar uma dica, hein? Fala. Leia as frases em voz alta. Perceba o som de cada letrinha. Sabe? Pronuncie de forma correta. Entendeu? Para que você saia dessa forma, né, que a gente acaba muitas vezes o aluno ele acaba acostumando a falar, né? Então, comece a pronunciar de maneira correta. Fala aí comigo. Os alunos mesmos produziram um poema visual. Repete aí comigo. Bastantes professores assistiram ao sarau dos alunos. Fala essa outra. Carros são muito caros no Brasil. A próxima. As passagens ficam mais baratas na baixa temporada. As crianças têm medo de ficar sós. Beleza? Tá? Muito bem. Vamos então para a próxima. Se o substantivo apresentar-se sem um determinante... Então, vamos lá. Vamos pensar nisso. O que eu estou falando? Tem um substantivo e não tem nenhum determinante em volta. Ou seja, não tem artigo, não tem adjetivo, não tem pronome. É isso que a gente está falando aqui. Se esse substantivo aparecer na frase sem um determinante... aí o adjetivo bom, proibido, necessário vai permanecer invariável, ou seja, não vai precisar mudar, tá? Vamos ver isso nos exemplos, olha só. Você está só hoje? Tenho bastantes exames para fazer. Esse colchão está muito caro. Repara, singular, aqui está no plural porque exame está no plural, tá? Quantas horas? É 12:30, porque se refere a numeral, correto? 12:30, tá? Entendeu? Então, os termos meio, bastante, muito, caro, barato e só, eles concordam com o substantivo. Agora, bom, proibido e necessário vai depender se tiver artigo ou não, como determinante aí do substantivo, tá? A gente vai voltar a falar disso aqui e vamos ver exemplos sobre esses aqui. Calma aí. Anota esses aí. Se os mesmos termos, esses aqui, ó, que a gente acabou de ver os exemplos, só, bastantes, caro, meia, se eles estiverem exercendo a função de advérbio, eles são invariáveis. Lembra que eu falei? Estou meio cansada, meio triste, né? É isso aí. Se ele estiver exercendo a função de advérbio, de modo, você não precisa mudar. Ó, o exemplo, ele só quer ir se for hoje. Eles estão meio tristes. Olha aqui o exemplo. Eles estão meio tristes, porém ficarão melhores quando souberem da novidade. Um exemplo, tá? Eles ficaram bastante animados. Ou seja, como eles ficaram, né? Então, repara, faz a perguntinha que você identifica o advérbio, ok? O modo, tá? Como eles ficaram? Bastante animados. Então, aqui o bastante indica advérbio. Como eles estão? Meio tristes. Então, aqui indica o quê? Advérbio, é o modo, tá? Como eles estão. Então, não precisa levar para o plural. Eles ficam no singular, ok? Você achou que este colchão está caro? Tá vendo a palavra caro? Tá concordando aí, ó, o colchão singular, tá, gente? É só prestar atenção, não é difícil. Tem que prestar atenção na frase, nas classes gramaticais, se está no singular, se está no plural, perceber
quando indica um modo, quando indica um numeral, por exemplo. Tem que ficar atento, lógico, né? O estudo requer da gente atenção, concentração, tá? Então não adianta querer estar estudando isso aqui, tá ouvindo um monte de música, tá falando com um monte de gente, que você vai até ouvir a explicação, mas na hora de fazer o exercício você não vai saber fazer. Entendeu? Porque não houve concentração, tá? Não houve a atenção. Então tem que ter atenção. Chega uma hora que tá estudando, é sério, desliga tudo. Foca aqui. Tá bom, gente? Então vamos lá, para não perder nada. Olha só. Olha o que eu falei sobre as palavras proibido, necessário, permitido e bom. Quando essas palavras vêm seguidas, precedidas de artigo, o adjetivo vai concordar em gênero com o substantivo. Por exemplo, ó, a palavra entrada. A entrada é proibida. Então aqui, por que proibida ficou no feminino, gente? Porque a palavra entrada vem precedida aí de a, de artigo feminino. A entrada proibida. Se não tivesse o azinho, ia ficar entrada é proibido. Ok? Tá? Ai, professora, fica estranho, mas é dessa forma. Olha aqui embaixo. É proibido fumar. Não tem nenhum artigo. Tá vendo? Olha aqui, de volta aqui para cima. Segunda frase. A apresentação da carteira é necessária. Por que necessária está no feminino? Porque tem um azinho, um artigo, acompanhando aqui o substantivo. Então, a apresentação é necessária, tá? A torta está muito boa. Percebeu? Acompanha, concorda, feminino, beleza? Tá? Entretanto, gente, se o substantivo tiver sentido genérico, o adjetivo ele permanece invariável. O que é isso? Sentido genérico, ó. Ele não está se referindo somente a feminino ou somente a masculino, mas ele abrange a todos. Então aqui, é proibido fumar. Então proibido ficou no masculino. Fumar não é bom para a saúde. Ficou no masculino. Não poderia falar fumar não é boa. Não, nem cabe, né? Não tem a ver, tá? É proibida? Não, é proibido. Fumar não é bom. Entendeu? Então você vai ter que prestar atenção aqui quando tiver o azinho acompanhando o substantivo. E aí, essas palavras vão para o feminino, tá? Ok? Vamos ver no seu livro o que diz. Ó, a concordância dessas palavras. Que palavras? Meio, mesmo, bastante, caro, barato e só. Vão depender da classe gramatical da palavra, ok? Aí eu dei o exemplo da batata frita, né? Beleza, trouxe os exemplos. Aí, olha aqui. Mesma coisa, ó. Ficamos meio nervosos, os alunos conseguiram mesmo produzir, tá vendo? Poemas visuais. Eles se amam bastante. Isso não custará barato. A humanidade pagará caro. Por quê? Aqui tá indicando o quê, gente? O advérbio, né? Tá? E aí você tem que perceber esse sentido aí, ok? Muito bem. Gente, aqui, outros casos de concordância rapidinho. Expressões com o verbo ser mais um adjetivo. Então, olha só. É bom, é proibido, é necessário. Elas são acompanhadas de substantivo, correto? Aí, olha só. Olha o que diz aqui. Se tiver um substantivo com determinante, por exemplo, a água é boa. Por que vai ficar boa? Porque concorda com o substantivo feminino. Tem um artigo aqui, tá? A água da fonte é boa para beber. É proibida a entrada, olha aí de novo, a entrada de estranhos, tá? Se não tivesse o azinho, é proibido entrada de estranhos, entendeu? É dessa forma. Então tem que prestar atenção quando tem o artigo aí, tá?
Vamos pegar esse exemplo aqui rapidinho, só pra gente fechar, finalizar? Vamos lá. Elas, repara, o feminino plural, providenciaram os atestados que enviaram as procurações como instrumentos para os devidos fins. Então, você tem as palavras mesmas, mesmo, anexos, anexo, bastantes, bastante. Como é que vai ficar, gente? Letra A, vamos ver? Elas mesmas, tá? Providenciaram os atestados anexos, ok? Anexos às procurações como instrumentos bastantes para os devidos fins. Então, aqui eu tenho a primeira alternativa, a letra A, tá? Mesmo deve concordar com o nome a que se refere. Portanto, o correto é dizer elas mesmas, ok? Elas mesmas fizeram o trabalho. Elas mesmas estiveram aqui. Elas mesmas falaram. Vai criando aí frases. Elas mesmas inventaram, ok? Elas mesmas participaram da apresentação. Então, é desse jeito, professora? Sim, é desse jeito, tá? E assim eu vou terminando a nossa primeira aula de concordância nominal 2, ok? Se for necessário, assista novamente. Gente, coloca essa matéria no caderno, ela é muito importante, tá? São regrinhas que a gente tem que obedecer e a gente tem que praticar, ok? Para na hora de você fazer a sua prova aí, ó, garantir uma nota 10, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau.